Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. No Rio de Janeiro, pouco depois de um mês da publicação da lei estadual que inibe a distribuição de sacolas em supermercados, cerca de 100 milhões de sacolinhas deixaram de ser distribuídas. O que significa uma redução de 40%. O dado é da Associação de Supermercados do Rio. Sempre que vai ao supermercado, a Elaine já leva de casa a sacola reutilizável. Desde que quando começaram essas sacolas retornáveis de mercado, assim, essas que a gente traz para casa, eu passei a comprar e tenho um estoque. Eu já vou jogar muito plástico fora, porque já vem muitas ainda a gente tem muita embalagem com plástico. A necessidade de substituir as sacolas plásticas foi oficializada há cerca de um mês, quando uma lei no estado do Rio proibiu a distribuição das bolsas produzidas integralmente a partir do petróleo. As embalagens que os estabelecimentos agora oferecem são produzidas com 51% de fontes renováveis e oferecidas a preço de custo. Neste supermercado, os funcionários foram preparados para orientar os clientes. O cliente trazendo a sua sacola de casa, evitando o desperdício de colocar 2, 3 sacolas num volume que não era necessário. Então hoje a gente já percebe uma adesão muito positiva, muito legal. O resultado em todo o estado foi a redução do consumo das bolsas de plástico em 39,2%. A estimativa é que antes da proibição, cerca de 4 bilhões de sacolas plásticas tenham sido distribuídas todo ano de forma indiscriminada, aproximadamente 300 milhões por mês. Com a nova legislação, calcula-se que o consumo tenha diminuído para cerca de 200 milhões de sacolas por mês. E a meta dos supermercados é reduzir ainda mais. O primeiro ano a meta seria 40% e nós conseguimos aí essa vitória de quase 40% no primeiro mês. No próximo ano a meta é mais 20% de redução e no terceiro ano 10%. Então a meta é tirar 70% das sacolas do meio ambiente em 3 anos. Todos os anos, mais de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. Em 2050, os mares terão mais plásticos do que peixes. O Rio de Janeiro é o primeiro estado a racionalizar a distribuição de bolsas plásticas. Outras iniciativas foram tomadas por municípios como São Paulo e Belo Horizonte. Todo o empenho para reduzir a marca de 1,5 milhão de sacolas que são distribuídas por hora no país. Aqui no Rio, o estabelecimento que não cumprir a determinação fica sujeito a multas que podem chegar a R$ 34 mil. A partir de hoje, você acompanha aqui no Repórter Visual uma série de reportagens sobre o setor aéreo no país. Vamos falar sobre a infraestrutura de aeroportos e como a abertura do mercado para empresas estrangeiras pode aumentar a concorrência entre as companhias. Você vai ver também qual o custo para se voar no Brasil e o que falta para desenvolver a aviação regional. Na estreia da série, vamos mostrar como o setor precisou se adequar ao aumento da demanda de passageiros. A história começa no início dos anos 2000. Com o aumento da renda média do brasileiro, mais pessoas começaram a viajar de avião. A opção natural em um país de tamanho continental, sem transporte ferroviário de passageiros bem desenvolvido e com rodovias sobrecarregadas e mal cuidadas. 2002 até 2015, no início da crise, mas nesse período a gente teve um crescimento da aviação de 3,5 vezes que cresceu o PIB no período. Então, é claro que a gente teve um aumento do fator renda, mas a aviação ela cresceu bastante e isso trouxe um grande desafio. Houve uma grande pressão sobre as infraestruturas. Em 2006, o Brasil viu-se intensificar o chamado caos aéreo, com a queda do voo 1907 da Gol na Amazônia, que matou todos os passageiros e tripulantes. O acidente chamou a atenção para a falta de infraestrutura no setor, desde um número insuficiente de controladores de voo a aeroportos lotados, com atrasos e cancelamentos de voos. O setor aéreo é tudo que faz um avião decolar e descer. Então, qualquer coisa que não faça isso funcionar bem, que traga exatamente restrição, isso impacta
no funcionamento do setor. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o Brasil tinha 29 milhões de passageiros comprando passagens aéreas para voos domésticos no ano 2000. Em 2010, esse número já tinha mais que dobrado, passando de pouco mais de 70 milhões de pessoas. No ano passado, mais de 93 milhões de brasileiros voaram internamente no país. Com mais gente voando e o setor sem estrutura para acompanhar esse crescimento, o programa de concessão de aeroportos começou em 2011. O objetivo? Passar a administração dos terminais do setor público para o privado e cobrar investimentos das concessionárias. O primeiro aeroporto concedido foi o de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, em preparação para a demanda ainda maior que viria com a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, 3 dos principais aeroportos foram entregues para a iniciativa privada: Guarulhos, Viracopos e Brasília. Hoje já são 10 terminais concedidos no país. O programa de concessão dos aeroportos é considerado bem-sucedido pelos especialistas, mas não conseguiu evitar que outros problemas surgissem. No mesmo período em que o número de passageiros aumentava, dezenas de companhias aéreas faliram ou foram incorporadas por outras empresas. Algumas grandes, como Varig e Transbrasil, causaram transtornos a passageiros e autoridades, mas outras, pequenas e regionais, quase nem tiveram a ausência percebida. O mercado hoje ele está um pouco mais concentrado do que alguns anos atrás, certo? Mas a gente está fazendo reformas que talvez permita ter maior competição. O consumidor ele tem que entender que o preço com qualidade do serviço não é a mesma coisa que ele teria apenas com uma empresa do que ele ter com 5. Qual é a terceira empresa aérea argentina? Qual é a segunda empresa aérea italiana? Qual é a terceira empresa aérea alemã? Não tem. Então, o Brasil, é importante que as pessoas saibam, é um dos 8 mercados mais competitivos do mundo, em quase 200 países. Agora, é possível ampliar essa competição? Claro que é. Para aumentar a concorrência entre as empresas, o governo sancionou em junho deste ano a medida provisória que permite a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A gente já teve, por exemplo, a entrada de novas empresas no Brasil, mas ainda no transporte internacional. Então, empresas chilenas, a Sky, a Flybond argentina, ela está para iniciar operações ainda esse ano. A gente espera que em breve ela anuncie o início das vendas. Então, algumas low cost, a Norwegian, né, que é uma empresa de baixo custo, low cost, que opera no mercado de longo curso, em rotas internacionais, também já iniciou operações para cá, trazendo preços bastante convidativos, né, preços menores para os passageiros. Então, a nossa expectativa é que com a desregulação, né, com o fim das restrições ao investimento estrangeiro, nós tenhamos aí bons anúncios para fazer no curto prazo com relação ao ingresso, né, a entrada de novas empresas no mercado brasileiro, que agora, em função da saída da Avianca, talvez seja um momento bastante oportuno. Profissão. Vamos ver alguns sinais. Advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto profissão. Eu sou professor porque gosto de dar aula de Libras. Meu pai é engenheiro porque ele conserta coisas. É bem inteligente o meu pai. Meu primo é arquiteto porque ele gosta de fazer projetos de casa.
Depois de passar por cidades do Nordeste, chegou ao Rio de Janeiro um projeto que oferece passeios de bicicletas adaptadas a pessoas com deficiência. Fernando é atleta de futebol de cadeira de rodas. Ele tem atrofia muscular espinhal, uma doença que enfraquece progressivamente os músculos. Por isso, não anda e tem o movimento dos braços limitado. Ele experimentou pela primeira vez uma bicicleta adaptada graças ao Bike Sem Barreiras. Estar aqui hoje, sentir o vento, conversar, trocar ideia, pô, perfeito. É uma liberdade que não tem preço, entendeu? O projeto, uma iniciativa do Instituto Ser Educacional, já existe em João Pessoa, Salvador e Recife. E agora chega ao Rio de Janeiro. As bicicletas são emprestadas de graça, todos os domingos. Então, uma moça que ela pedalava com a filha dela quando menor, que cabia na cadeirinha da bicicleta, né? Só que no decorrer do tempo a filha dela cresceu, ela perdeu essa possibilidade. Então ela acabou parando de pedalar por isso, né? Começou a rolar o passeio, só que na cadeira. Quando ela chegou no projeto, ela conheceu a cadeira adaptada e ela achou o máximo, porque ela pôde voltar a pedalar com a filha sem ter esse problema de tamanho, de ter a bicicleta, né? São 3 tipos de bicicleta. Além dessa, com cadeira de roda, tem a bicicleta dupla, em que a pessoa com deficiência visual vai no carona. E a handbike, a mais procurada, em que a pessoa pedala com as mãos. E elas são muito gratas a isso, vamos dizer assim, porque o que elas relatam muito é que a cidade não foi feita para elas, né? Elas têm muita dificuldade de locomoção, não tem muita coisa de lazer para elas, né? Então o projeto acaba oferecendo isso tudo. A previsão é que o Bike Sem Barreiras fique no Rio pelo menos nos próximos 6 meses. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.